Respeitem o Bahia. Respeitem o Sport Clube Bahia. Respeitem o Sport Clube Bahia. Vocês precisam respeitar o Sport Clube Bahia. Antes do Corinthians ser campeão brasileiro em 1990, o Bahia já era bicampeão brasileiro. E aqui eu não estou querendo discutir grandeza, não. Eu estou querendo discutir respeito. Vocês vão aprender a respeitar o Bahia por bem ou por mal. Vocês vão aprender a respeitar o Bahia por bem ou por mal. Entendeu? Porque isso aí que aconteceu hoje tá virando rotina. Em 2023, a gente meteu 5. Ano passado, um deslize. Esse ano, vencemos de novo. Aliás, 4 pontos, né? 4 pontos contra o Corinthians no Brasileiro. Então, respeitem o Sport Clube Bahia. Não estou discutindo grandeza, não estou discutindo torcida, não estou discutindo nada. Eu só estou pedindo respeito a isso aqui, ó. A um time bicampeão brasileiro, ó. Um time bicampeão brasileiro, ao maior time do Norte e Nordeste do Brasil. Respeitem o Sport Clube Bahia. Senão vocês vão aprender a respeitar por bem ou por mal. Não quer respeitar por bem? Vai ter que respeitar por mal. E vai respeitar por mal, sabe como? Perdendo o jogador na base. Vocês perderam fora e dentro de campo. O triunfo de hoje foi a cereja do bolo. Vocês perderam fora e dentro de campo. E aqui, eu quero até fazer um combinado logo aqui de antemão com a galera, tá? Não foi um bom jogo do Bahia. Não foi um bom jogo do Bahia. Só quero fazer um combinado. Daqui a pouco o Luiz Teres está chegando aí. Eu vou combinar com ele. Eu acho que ele vai acatar, né? Obviamente, pela importância do resultado do jogo de hoje. Vamos falar no pós-jogo de hoje só as coisas positivas. Podemos combinar assim? Eu quero o feedback do chat aí. O chat aqui é participativo. O chat aqui é importante. Eu quero que vocês deixem um feedback aí. Aqui no pós-jogo, eu estou querendo fazer um pós-jogo positivo. Um pós-jogo que a gente só fale das coisas boas, só mostre o que aconteceu de maneira positiva. E aí, no café de segunda-feira, né, a gente traz a análise mais aprofundada, com coletiva de Rogério Ceni, a gente critica o que tem que criticar, né, a escalação e outras coisas. Né, mas eu quero propor isso aqui ao nosso chat, que é super participativo. Hoje, para mim, esse pós-jogo de hoje aqui tem que ser um pós-jogo de catarse, tem que ser um pós-jogo de comemoração, tem que ser um pós-jogo de valorização da partida que o Bahia fez. Não foi a partida brilhante tecnicamente, né? O Bahia mudou muito a sua forma de jogar. O Bahia, acho que até, de alguma maneira, se retraiu demais em alguns momentos, né? Depois, ali na reta final, a gente teve o azar da lesão de Michel Araújo, que foi um gigante em campo. Um gigante. Jogou mais de 10, 15 minutos ali com, provavelmente, uma lesão, correndo, forçando, né? Tentando, de alguma maneira, contribuir defensivamente e ofensivamente. E por um capricho a mais ali, um detalhe no contra-ataque, a gente não conseguiu fazer o gol para matar o jogo. Preciso falar também hoje, e aí a gente tem que dar César o que é de César, é o que eu falo aqui. Quando erra, a gente critica. Quando acerta, a gente elogia. Ronaldo foi fundamental para os 3 pontos do Bahia hoje. Fundamental. É bem verdade que ele falha no primeiro gol do Corinthians. É óbvio que ele falha. Ele sai atabalhoado, né? Cata borboleta. Aliás, para mim, a arbitragem de hoje, tirando ali uma inversão de falta ou outra, nos lances capitais do jogo, tem que também dar César o que é de César. Paulo César Zanovelli não errou em nada, na minha opinião. Na minha humilde opinião, Paulo César Zanovelli não errou em nada. Inverteu uma faltinha aqui e outra faltinha ali, porque ele é ruim, tá? Então ele teve aqueles erros ali técnicos, inverteu uma coisa ou outra. Mas nos lances capitais do jogo, ele não errou absolutamente nada. Para mim, o gol do Corinthians foi bem validado. Para mim, pênalti claríssimo. E ele marcou sem auxílio do VAR. Ele marcou no campo com convicção do que ele tinha visto. Né? Não precisou o VAR chamar para poder olhar, para revisar, nada disso. Então, essa é a minha sugestão. Queria que o chat aqui, né, desse o feedback, porque, claro, faltou técnica, faltou um monte de coisa hoje. Mas hoje não faltou garra, hoje não faltou entrega, hoje não faltou vontade, e é mais um triunfo do Bahia fora de Salvador. Aliás, o Bahia, os 3 triunfos do Bahia fora de casa, no Campeonato Brasileiro, os 3 foram em São Paulo, né? Vencemos o Palmeiras no Allianz, vencemos o Bragantino em Bragança, e vencemos agora o Corinthians na Arena Corinthians, lá em Itaquera, né? Então, assim, eu queria fazer propor essa situação, e aí eu quero que o chat venha aqui, né? Não foi deslocado não, Thiaguinho. Não foi. A gente tem que ser sincero com a imagem.
O jogador do Corinthians sequer encosta nele. O jogador que estava impedido sequer encosta nele. Né? Para mim, não houve falta. Né? Para mim, não houve nada de errado. Né? Para mim, e aí, como eu falei, tem que dar César o que é de César. Paulo César da Novelli apitou bem o jogo. Né? Tirando, como eu falei, tirando uma inversão ou outra ali de falta, um lateral, uma coisinha aqui, outra ali, mas nada assim de outro mundo. Né? Mas nos lances capitais ele foi bem. Então, faço aqui, né, os meus elogios à arbitragem do Zanovelli, né, que foi muito bem nos lances capitais. Elogio demais a atuação do Ronaldo, principalmente no segundo tempo. Né? Se não fosse o Ronaldo, o Bahia não teria conquistado esses 3 pontos. E, velho, é sério, comemorem, velho. Comemorem, extravasem. Vamos comemorar, vamos curtir o resto do sábado aqui, vamos curtir o domingo em paz, tranquilo. Na segunda-feira a gente debate, né, os erros, né, a postura excessivamente defensiva, né? Para mim, Rogério Ceni errou na escalação. Enfim, a gente vai falar sobre várias questões aqui, né, ao longo do pós-jogo, mas a minha sugestão é que a gente faça um pós-jogo positivo e que na segunda-feira, no Café com Leiro e Teles, a gente traga todos os pormenores, né, em relação às necessidades de crítica, né, junto com a coletiva e outras coisas mais para o jogo de hoje, tá? Queria mandar um salve aqui pro meu chat, um abraço para todo mundo que está por aqui chegando junto, um abraço para o Rosiel Duarte, um abraço para o Cleiton, né, um abraço aí para José Fernandes, um abraço para o Rafael TP, um abraço também para o Bruno Marchena, tamo junto, Bruno Marchena, Rafael TP, triunfo, o Bahia marca muito mal, que sofrência, um abraço aí para Alexandre Bahia, já perdemos jogos jogando bem, hoje não jogamos bem, mas vencemos, vamos ser felizes, amanhã a gente reivindica, está certo. Leiro, respeito sua opinião, vamos comemorar, mas Ronaldo não dá. As bolas que defende foram em cima dele, goleiro inseguro. Eu não acho que foram em cima dele, não. Foram lances difíceis, principalmente a cabeçada no contrapé, porque ele estava fazendo o movimento de vir para o lado esquerdo, né, na cabeçada que foi centralizada. O Thales Magno escora para o outro lado, ele volta para defender. Né, ele saiu bem do gol no segundo tempo, com bolas afastadas da área ali de soco e tudo mais. Enfim, eu não estou dizendo que Ronaldo é o goleiro para o Bahia. Em momento nenhum eu falei isso. Então você nem precisa respeitar, né, da minha opinião para discordar dela, não, porque você não discordou, na verdade, né? Simplesmente eu concordo com todo mundo que acha que Ronaldo não dá, eu também acho que não dá. Mas hoje o Ronaldo foi importante, principalmente no segundo tempo, e se redimiu da falha do primeiro gol do Corinthians, né? E foi importante demais para a gente conquistar esses 3 pontos. A gente tem que dar César o que é de César, velho. A gente tem que ser justo, análise é isso. Análise não é você ficar batendo sempre para dizer que você é o porretão anti-City e nem ficar elogiando sempre para você ficar dizendo que você é pró-projeto e tudo mais, não. Análise é isso. Acertou? Vai merecer, ó, aplauso. Vai merecer elogio. Errou? Vai ser criticado. Vai ser criticado. É assim que funciona. É assim que funciona. O bom analista, ele fala o que ele vê. Se o Bahia fez um jogo ruim, tem que falar que o Bahia fez um jogo ruim, né? E vai ser criticado por isso. Agora, hoje, especificamente, como eu disse, existiram várias questões negativas do jogo de hoje. Várias questões negativas do jogo de hoje. Mas no pós-jogo, eu tô querendo abrir esse diálogo com vocês no sentido positivo da coisa. Eu acho que o pós-jogo de hoje, a gente tem que comemorar, trazer a tabela. O Bahia tá, galera, simplesmente nesse momento, a 4 pontos do quinto colocado, que é o Botafogo. Tá? Está a 5 pontos do sexto colocado, está a 4 pontos do Botafogo e do São Paulo, tá? E está, nesse momento, a 5 pontos do Mirassol, só que o Bahia tem jogos a menos. O Bahia tem 2 jogos a menos em relação ao São Paulo, né? O Bahia tem 1 jogo a menos em relação ao Cruzeiro, por exemplo, que tem 37. A situação do Bahia é gigantesca na tabela nesse momento. Então, vamos apoiar, vamos elogiar. Depois, no café de segunda-feira, eu me comprometo a chegar aqui e falar tudo que eu tô engasgado lá ele para poder falar aqui de maneira negativa do jogo de hoje, tá? Só que hoje, para mim, a gente precisa comemorar esse triunfo. Deixa eu dar uma passadinha no chat. Tem superchat já por aqui. Um abraço pro José Fernandes. Bahia campeão paulista, Leiro. Um abraço, José Fernandes. Tamo junto. Ganhou do São Paulo, né? Ganhou do São Paulo, empatou. Não perdeu para nenhum paulista, né? Ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Corinthians, ganhou do Bragantino e empatou com o Santos. Né? Realmente, Bahia campeão paulista, José Fernandes. Bahia campeão paulista. Abraço para você, obrigado pelo superchat. Lucas Santos, ficar bebe e mandar áudio de madrugada no grupo, tá tudo certo. Hoje tá liberado. Não cometendo nenhuma ilicitude, né? Não cometendo nenhum tipo de excesso, né? Em termos de, obviamente, o limite da civilidade.
Tá tudo liberado. Pode mandar áudio lá, bebo no grupo, dizendo que o Bahia é o mundo, que tá tudo certo. Hoje, né, dentro do limite da civilidade, tá tudo liberado. Hoje, quem não tiver bêbado, depois do triunfo, é que tá errado, viu? É isso, meu povo. Um abraço aqui pro BA5988. Rapaz, Ronaldo é um goleiro fraco. Concordo. Falhou muito no primeiro tempo. Concordo. Mas no segundo tempo salvou o Bahia. Temos que ser justos. É isso aí. É isso aí. A análise é essa aí. A análise é essa aí. Eu comecei tão azoado, meu irmão. Eu comecei tão agoniado que eu esqueci até de botar o óculos. Eu comecei a sentir dor de cabeça e lembrei que eu tô sem óculos, tá? Então, show. Vou botar meu acessório aqui para poder me ajudar, né? Um abraço aí pro Soledade. Empatou com o Mirassol, verdade. Verdade. Empatou com o Mirassol. Primeiro tempo de Ronaldo foi uma vergonha, mas no segundo tempo o Rogério deve ter dado um café com leira, um chá com Teles para ele acordar. Bora, Bahia! Acevedo monstro, velho. O que Acevedo tá jogando, velho? O que Acevedo tá jogando quando entra é uma raça, é uma disposição, né? É fantástico. É fantástico ver a disposição e a raça, né? O time foi guerreiro demais. Tô com você, Deco. O time foi guerreiro demais. Faltou técnica, faltou inspiração, faltou calma para tomar as melhores decisões, sem dúvida nenhuma. Não teve aquele lance do Ademir que ele consegue roubar a bola. Aí ele podia ter tocado pro lado pro Cauli. Ele faz a finalização de esquerda que a bola desvia e o Hugo faz a boa defesa. Enfim, a gente faltou calma para poder tentar definir o jogo, né? Tentar matar o jogo e não passar aquele sufoco final. Mas também, velho, a gente precisa dizer, é o Corinthians em Itaquera, né? É o Corinthians em Itaquera, empurrado pela sua torcida, não é qualquer time, né? Não é qualquer time. Então, dentro do contexto, o Bahia praticamente com um jogador a menos ali no final, o Michel Araújo tentando ali de qualquer maneira, né? Não ser um problema, né? Com um jogador a menos, eu acho que dentro do cenário ali que foi apresentado pra gente, velho, sinceramente, eu não consigo criticar muito esse sufoco, não, assim, sabe? Eu acho que Lute entrou muito bem também. Eu tô suando aqui, tô nervoso. Tô eufórico, e aí o óculos tá embaçando. Vou ficar sem óculos mesmo. Acevedo entrou grudando em Garro, monstro. Não, Garro, depois que Acevedo entrou, Garro sumiu, velho. Depois que Acevedo entrou, Garro simplesmente desapareceu do jogo. Desapareceu. E aí que eu falo, quando eu disse que eu teria entrado com Acevedo de primeira, né, para você ter Acevedo, Caio, Jean Lucas, né, e você ter um Michel Araújo para o segundo tempo, foi aí que eu acho que o Rogério seria errou. Né, e entrar ao mesmo tempo com o Kaique e com o Ademir. No segundo tempo, a gente não teve muita escapada, a gente não tinha velocidade. Se ele tivesse entrado, por exemplo, com o Thiago, ou com o Lute, ou com o próprio Cauli no primeiro tempo, no segundo tempo ele teria esse gás extra para esses contra-ataques que a gente não conseguiu aproveitar. Com o Ademir ou com o próprio Kaique. Para mim, velho, Kaique e Ademir são substitutos um do outro. Ademir titular, Kaique reserva, e se em algum momento a fase virar, Kaique titular, Ademir reserva, não tem nenhum problema. Mas para mim, Kaique e Ademir é um pelo outro. Principalmente nesse contexto. Eric Pulga, como a gente já imaginava, foi para o banco para receber o terceiro cartão amarelo, recebeu na hora da confusão ali do gol do Corinthians, ele deve ter mandado alguém para a Zorra, né? E aí recebeu o cartão amarelo, e está suspenso para o jogo contra a equipe do Santos, então vai voltar com os cartões zerados aí, né? Para essa sequência para essa sequência no Campeonato Brasileiro. Mas assim, galera, o resumo da ópera é o seguinte: em 4 dias, o Bahia fez um Pix de 14 milhões de reais para tirar a maior ou uma das maiores promessas de divisão de base do Brasil, jogadora da categoria sub-17 da seleção brasileira, né, o Caio Furquim. E a gente faz o Pix, deposita 14 milhões no Pix para tirar uma das maiores promessas do país, do Corinthians, da base do Corinthians. A gente vence mais um jogo na Arena Corinthians, se consolida no G4 com jogos a menos, e no mesmo dia, no mesmo estádio, a gente viu a torcida do Bahia gritando: Corinthians falido, Corinthians falido. Meu amigo, a ordem do futebol está mudando. Como eu comecei falando aqui, meu comentário inicial. Se vocês não respeitarem o Bahia por bem, vocês vão começar a respeitar o Bahia por mal. Não estou entrando no mérito da grandeza, mas essa zorra aqui, ó, tem história, meu amigo. Isso aqui tem mais de 7 milhões de torcedores. Esse escudo aqui, esse time, representa mais de 7 milhões de pessoas. Representa um estado, representa uma região, né? Que é a região Nordeste, representa a força de um povo, representa muita coisa. Então, essas duas estrelas aqui, ó, não é estrela fake não, velho. Isso aqui é título brasileiro. Isso aqui é título nacional.
Isso aqui tem que ser respeitado. Antes do Corinthians ser campeão brasileiro em 1990, o Bahia já era bicampeão brasileiro. Depois, as gestões temerárias, né, as situações que aconteceram com o Bahia, levaram o Bahia a ficar adormecido. Levaram o Bahia a praticamente desaparecer no cenário do futebol nacional. Isso aí não tem discussão. Contra fatos, não há argumentos. Se contra fatos, não há argumentos, eu também trago aqui o meu fato. Né? Antes do Corinthians ser campeão brasileiro pela primeira vez em 90, o Bahia já era bicampeão brasileiro. Então, respeitem esta zorra aqui, meu irmão. Respeitem essa camisa. Respeitem esse escudo. Respeitem o Esporte Clube Bahia. Se não for por bem, vai ser por mal.